seu lar. Pai, faça a tua obra, Pai, usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar com os irmãos mais essa tarde, adorando o nome do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 17 e 18. Livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 17 ao versículo de número 18. É isso. 26. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Amém? Os irmãos podem se colocar, se assentar. Incline o seu rosto comigo, acrescentando a oração do nosso pastor. Eu gostaria também de estar fazendo uma oração juntamente com os irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha conduzindo esta palavra, que o Senhor fale no coração de cada um dos teus filhos, meu Pai, gerando transformação, gerando mudança, meu Pai, e uma total dependência do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, conduza-nos, meu Pai, esta tarde, pelo poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos ver esta palavra, a qual Jesus fala para os discípulos irem procurar um lugar para que eles viessem a estar ceando, a fazendo a última ceia, Páscoa. E nós vamos ver nessa palavra que Jesus ele não dá muita referência. No livro de Lucas nós vamos ver que ele já dá um pouquinho mais, ele vai falar sobre um homem que estava com um cântaro. Só que o cântaro de água naquela época, quem buscava água não era o homem, era a mulher. Então nós vemos que os discípulos, eu vejo assim na situação, mas que homem? Onde nós encontraremos? E muitos de nós, seres humanos, nós somos assim, em certas situações. Nós falamos: Senhor, para onde eu vou? Eu sei qual o propósito, eu sei qual a vontade, mas por onde eu devo seguir? Por onde eu devo caminhar? Porque o ser humano, o ímpio, por si só, ele confia no seu conhecimento. O ímpio, ele confia naquilo que ele estudou, naquilo que ele sabe, no seu conhecimento humano, aquilo que ele pegou, que ele veio aprendendo. Mas nós, como cristão, nós como servo do Senhor, nós não devemos andar como os homens do mundo, não devemos andar como os ímpios, não devemos ser conduzidos como o ímpio é conduzido. A nossa direção, ela tem que vir totalmente do Senhor. A nossa direção, ela tem que vir totalmente do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que deve conduzir a nossa palavra, o que nós devemos fazer. Às vezes nós nos encontramos em situações a qual devemos tomar decisões na nossa vida que não são fáceis. Mas o que fazer nessa hora? É aquele momento quando eu falo: Senhor, eu preciso de uma direção do Senhor. O Senhor, Jesus, ele separou para si 12 discípulos. Cada um tinha um defeito, cada um tinha uma problemática, cada um tinha algo que não agradava totalmente ao Senhor. Mas o Senhor, ele pegou aquele despreparado para ele poder preparar, para ele poder ensinar.
para ele poder educar aqueles homens, segundo a sua vontade. E aqueles discípulos a qual estavam com Cristo, eles obedeciam ao Senhor Jesus, eles eram dependentes de Cristo. O caráter deles passou a ser moldado pelo Senhor. O Senhor começou a lapidar aquela pedra bruta, que precisava ser lapidada. Assim como Cristo, Ele faz conosco. Nós somos pedra bruta, a qual somos lapidados. Quando nós nos sujeitamos a Cristo, quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele começa a nos lapidar, para que um dia nos tornemos pedras preciosas. E o Senhor Ele começou a trabalhar na vida daqueles discípulos. E os discípulos se enquadram naquela situação, aonde eles têm que encontrar por este homem, aonde eles têm que pegar e preparar, aonde eles vão ceiar, aonde eles vão se alimentar, comemorar a Páscoa. E então nós vamos ver, se fazendo um paralelo sobre a vida do homem que é direcionada por Deus, nós vamos lá em Gênesis, quando nós vamos encontrar Abraão, que precisava conduzir uma esposa para seu filho Isaque. Abraão, ele vai e pega o seu servo e fala assim: olha, eu não quero que seja uma cananeia, e eu também não quero que o meu filho precise ir lá. Nós vamos ver que o servo mais velho chamava-se Eliezer, e então Abraão vai e faz aquele acordo com aquele servo, aquele tratado, aquele juramento. E o seu servo, ele vai até a parentela de Abraão. E quando ele chega até a parentela de Abraão, uma das primeiras coisas que eu vejo que aquele servo ele faz, ele se ajoelha, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, eu vou pedir uma água à moça que vier, e se for uma mulher direcionada pelo Senhor, que quando eu orar, que quando eu pedir aquela água, ela automaticamente ela vai oferecer água aos animais, aos camelos, e ali eu saberei que é da vontade do Senhor. E a palavra do Senhor ela vai falar que antes mesmo que Eliezer tivesse terminado de orar, aquela moça ela vem a descer. E então Eliezer ele já tem seu direcionamento, e aquela mulher ela vai e oferece água ao camelo daquele servo. E ali começa a se confirmar a vontade de Deus. Ali começa a aparecer o direcionamento de Deus. Ali o servo ele entende qual a vontade de Deus, porque ele falou: Senhor, ele especificou como deveria ser feito, e o Senhor falou assim: não, filho, eu vou te mostrar, porque o Espírito Santo ele faz dessa forma, ele nos conduz, ele nos direciona, em meio a uma intimidade com o Senhor, em meio a uma oração sincera e verdadeira ao Pai. Aquilo alimenta a nossa fé, aquilo aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Aí às vezes nós vamos olhar na nossa vida, nosso coração ele começa a arder: Senhor, qual a tua vontade? Ele fala assim: filho, vai para a esquerda, filho, vai para a direita. O Senhor ele começa a nos mostrar, ele começa a colocar pessoas na nossa vida. O Senhor ele começa a nos mostrar a vontade dEle, o direcionamento dEle, através de uma oração, através de um relacionamento, através de uma palavra, aquilo que arde em nosso coração, a voz do Espírito Santo nos conduzindo, assim como conduziu aqueles discípulos que acharam aquele homem, mesmo sem ter muitos direcionamentos, mesmo sem ter muitas especificações de quem era aquele homem, assim como aquele servo que ali estava sendo direcionado, assim aquele servo que estava ali fazendo a vontade do seu Senhor, que estava obedecendo à vontade do Senhor. Assim, quando nós passamos a obedecer à vontade de Deus, quando nós aprendemos a ouvir o direcionamento do Senhor, aprendemos a estar assíduo, diretamente ouvindo, aquele momento que eu estou assim sozinho, não tem nada para fazer, eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir um louvor, eu vou pedir: Senhor, me direciona, porque eu preciso tomar uma decisão. Eu vou contar um testemunho que aconteceu alguns meses atrás.
eu mais meu tio, a gente tem uma brincadeira que sempre quando tem algum problema alguma coisa grave, alguma coisa pesada para resolver, aquela coisa assim, fala assim, sobrinho, não tem como, você vai lá, ele pega e pede para que eu vá. E a gente precisava negociar uma terra para tirar uma escritura. E estávamos sem recurso. Sobrinho, você consegue ir lá? Você conversa com ele? Eu falei para ele, tio, pode ficar tranquilo que vai ser resolvido. Assim, no meu coração ainda estava falando, Senhor, será que eu vou conseguir? Mas eu tinha falado assim, nós vamos conseguir, pode ficar tranquilo que eu vou. E eu subi para negociar aquela terra, para que a gente conseguisse fazer uma alienação, para que a gente conseguisse finalizar as documentações da empresa. E quando eu cheguei lá, eu olhei para aquele homem, porque há uns tempos atrás já tinha havido uma desavença, e eu, Senhor, me dá direção, Pai. Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou dizer, não tenho recurso, porque é uma coisa muito fácil, você chega e fala assim, olha, eu vou te dar tantos mil, e você vai pegar e você me vende. A pessoa fala, não, está aqui. Agora você chegar para negociar uma terra, aonde você não tem recurso para pagar, aonde você precisa que a pessoa precisa que te entregue aquela escritura, assim você dá R$1 para ela, aí você fica naquela situação e fala, Senhor, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei que não era eu, o Senhor tinha usado já o pastor para falar para o meu tio, falar assim, olha, eu vou te entregar, olha, fica tranquilo. E eu falei, Senhor, a promessa, ela é do Senhor, eu somente vou ser um instrumento nas tuas mãos, para que eu venha falar, mais nada. Senhor, então eu te peço, conduza as minhas palavras, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E eu saí do carro e fui conversar com ele. E no que eu estava conversando com ele, ele falou assim, olha, situação complicada, né? Eu falei assim, complicada, mas eu preciso. Você consegue fazer? Ele falou assim, olha, eu vou pensar, de noite eu te dou uma resposta. E eu saí dali e voltei para a empresa que estava logo ali do lado. Falei, ô Senhor, eu vou esperar aqui, não vou nem embora para casa, vou esperar anoitecer. Anoiteceu, eu cheguei lá e falei assim, você já tem uma resposta? Ele falou, como você quer fazer? Eu falei assim, olha, depois que você me der a escritura, com 3 meses eu te passo um valor, depois de 6 meses eu te passo outro, com mais 6 meses eu te passo outro, depois de mais 6 meses eu te passo. Dessa forma, eu falei assim, tem mais. Ele pediu um valor, eu joguei o valor abaixo, e o que eu consigo te pagar é dessa forma. Eu já estou colocando esse prazo para me poder honrar esse compromisso, e já estou falando dessa forma já para não ter segunda conversa. Ele falou assim, prepara a documentação, que eu vou assinar, a gente vai a cartório, e eu vou passar essa terra para vocês. Eu olhei assim, irmãos, eu esperava, sabe aquela coisa assim, eu falei, isso é real? No outro dia eu peguei e ainda pensei, falei assim, vou mandar a documentação antes que ele se arrependa. Mandei a documentação, já foram registrar em cartório, e mais ou menos 15 dias foi pago o valor dos 3 meses que eu tinha pedido a ele. Ao homem, ao meu pensamento, era impossível, mas Deus ele tinha me dado a direção. E qual era a direção? A palavra dele, a promessa dele, aquilo que ele prometeu, ele falou assim, olha, eu vou te dar, eu vou entregar, não é eu, é o Senhor que prometeu, e o Senhor ele vela para cumprir a sua palavra. O Senhor ele não é homem para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa. A promessa, que aquilo que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir.
E o direcionamento para você alcançar as promessas que Ele te prometeu está somente numa coisa: no relacionamento com Ele, no crer na Sua palavra, no obedecer a Sua palavra, no ser um homem e uma mulher totalmente direcionado por Deus, a ser um homem e ser uma mulher totalmente dependente do Senhor, a qual você fala: Espírito Santo, me conduz, me direciona, porque eu mesmo eu não posso fazer. Jesus, quando estava logo depois do deserto, quando estava passando pelos 40 dias no deserto, que Satanás vem a tentar ele usa a palavra. Ele fala: olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor, Ele nos dá direcionamento através das suas promessas, através da sua palavra. Nós não precisamos ver, nós somente temos que crer. Nós temos que usar a fé, o crer, aquilo que está em nosso coração, aquilo que muitas vezes fala assim: olha, não passa de um grão de mostarda, mas tem capacidade para mover uma montanha de lugar. Aquilo que aos olhos dos homens ele fala assim: olha, eu não acredito, eu acho que não consegue. O Senhor é possível. O Senhor, Ele é capaz. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Quando o Senhor, Ele ver um servo seu prostrado diante da sua presença, o Senhor, Ele move até o coração do ímpio. Ele move até o coração do ímpio para quê? Para que a sua palavra ela se cumpra. A desavença que houve foi uma desavença pesada, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele foi lá e conduziu até o coração do ímpio. Para quê? Para abençoar aqueles que o temem, para abençoar aquele que serve, aquele que se prostra diante da vontade dEle, que faz: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho nada, mas eu ainda continuo crendo na Sua palavra, eu ainda continuo crendo na Sua promessa, porque o Senhor é fiel para cumprir para com ela. Ele te chamou, Ele te tirou do mundo, Ele te tirou da iniquidade, para que hoje você estivesse aqui sendo totalmente dependente dEle, sendo totalmente direcionado por Ele, fazendo conforme a vontade dEle. Não é a minha, não é a sua, é a vontade dEle. É você dizer: um Jesus te ama, é você amar o teu próximo como a ti mesmo, é você adorar o seu Deus acima de todas as coisas, é você acumular tesouro no reino dos céus, e as demais coisas o Senhor está cuidando. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família, mas devemos nos posicionar e fazer conforme a vontade dEle, conforme a direção dEle. Os nossos passos, as nossas palavras devem ser conduzidas por Ele, e tudo aquilo que a gente acha na nossa mente que não é possível, para o Senhor é. Ele é fiel, meus irmãos. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Eu não sei qual o seu objetivo de vida, eu não sei qual que é a sua expectativa, aonde você quer chegar, mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele, quando nós aceitamos ser direcionados por Ele, o Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor, Ele abre as portas, o Senhor coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. Aquele povo estava ali em meio ao deserto, o Senhor tinha feito uma promessa que eles chegariam na terra prometida, tinha o Rio Jordão, tinha muralha, tinha cananeus para guerrilhar, mas o Senhor falou a Josué: olha, seja forte, seja valente, eu te prometi. O Rio Jordão, ele foi aberto, o povo se santificou, o povo se purificou, o povo obedeceu a palavra do Senhor. Josué foi temente ao Senhor, Josué assumiu a direção de um povo
que não acreditava nele, a qual para o povo Josué não era igual a Moisés, mas o Senhor mostrou para aquele povo que ele era com Josué, porque Josué era totalmente dependente dele. Porque Josué decidiu obedecer ao Senhor. Porque quando o Senhor mandou santifica, Josué santificou. Quando o Senhor falou assim, olha, seja forte e valente, Josué, ele foi forte e valente. O povo girou, o povo passou em torno daquela muralha, e no 7º dia, por 7 vezes, e as muralhas, elas vieram ao chão, as muralhas, elas caíram. Irmão Arley, o que você está querendo dizer com isso? É que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós aceitamos o direcionamento de Deus, as muralhas que estão na minha e na sua vida, elas caem ao chão. Aquilo que aos nossos olhos parece impossível de passar, decisões que parecem impossíveis de ser tomada, elas caem ao chão, porque o Senhor está à frente desta batalha. É o Senhor quem é o general de guerra, é o Senhor quem peleja por vós. Aquele que te dá a direção, aquele que te conduz, é o mesmo que está à sua frente, batalhando por mim, batalhando por você, e mostrando o que um servo do Senhor, alguém que realmente é totalmente dependente de Deus, tem poder para fazer. Aonde o homem realmente que é temente ao Senhor pode chegar. Às vezes nós falamos assim, olha, irmão, mas parece impossível, parece que vai demorar, independente de quantos anos demore, independente de quanto tempo você precise esperar, continue esperando, dependendo do Senhor, continue esperando, sendo totalmente dependente dEle. Não saia, não tome decisões, não faça nada sem a direção do Senhor. Eu, por todas as vezes na minha vida que eu quis fazer as coisas pela minha própria vontade, decisões por mim mesmo, eu nunca consegui alcançar o meu objetivo. Eu nunca consegui chegar aonde eu queria, porque todas as vezes o Senhor permitia que eu quebrasse as pernas, vamos dizer assim, para me entender que eu era totalmente dependente dEle, que o direcionamento vinha totalmente dEle, que os meus passos eu não poderia mais tomar as decisões que eu queria, mas tinha que ser a vontade dEle. E que para isso eu precisaria conhecer mais a este Deus, que para isso eu precisava conhecer mais a este Senhor. E o conhecimento veio através da sua palavra. Cada dia eu aprendo um pouco. Por quê? Porque eu me sujeito, eu aceito e falo, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero aprender mais do Senhor. Quando eu não estou nos cultos aqui, da madrugada ou da meio-dia, ou no culto à noite, eu sempre eu ouço uma palavra. O vídeo dos irmãos que estão aqui, eu vou lá e coloco para me ouvir a palavra. Por quê? Eu preciso de uma direção. Eu preciso de um conhecimento vindo da parte de Deus. Eu preciso de algo vindo da parte dEle. Então eu busco aprender. Cada dia nós devemos nos sujeitar, falar, Senhor, eu quero aprender mais um pouco do Senhor. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. E quando nós formos para seguir, tomar nossas decisões, Espírito Santo de Deus, me conduza. Pai, fale por mim. Eu sou somente um instrumento. Eu sou apenas um vaso. Encha de azeite.
Faça conforme o teu querer na minha vida. E assim eu saio e faço. Não sou perfeito, sou falho e muito falho, mas todos os dias, cada minuto que às vezes eu falho, eu falo: Senhor, muito obrigado, pois o Senhor me ensinou a ser uma pessoa melhor, a não cometer os mesmos erros que eu cometia ontem, a não cometer os mesmos erros que eu cometia no meu passado. Eu fazer tudo novo, fazer tudo diferente. E às vezes quando eu errar, Senhor, me direciona, me ensina. E obrigado, Pai, por ter um coração quebrantado diante da Tua presença. Convido os irmãos a se colocarem de pé. A Bíblia também diz que não devemos nos preocupar com o que havemos de falar quando nos acusarem ou injuriar, porque Ele daria a palavra para serem ditas. O Senhor é quem dá a palavra que deve ser dita. No seu serviço, na sua casa, não sei aonde você precisa tomar uma decisão. Você precisa falar algo com alguém. E você fala assim: Senhor, qual direção? O que eu devo falar? Fica tranquilo, pois é o Senhor quem vai colocar a palavra na sua boca. É o Senhor quem vai conduzir o que você deve falar. E as coisas, os problemas vão ser resolvidos. Porque, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Senhor, agradeço essa rica oportunidade. Já passo a direção, devolvo a direção para o nosso pastor.